Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Esse é o canal Brasília no Ar TV, sempre levando para você um conteúdo com informação dentro do bloco Gente como a Gente. Pessoas normais, pessoas que fazem Brasília, o Brasil acontecer. E com suas atitudes faz a mudança, muda a vida do próximo sem pedir nada em troca. Esse é o canal Brasília no Ar TV. Eu sou Aderbal Santos, direção-geral Marcelo Medeiros, e hoje é com muita alegria que nós recebemos nos nossos estúdios Fábio Souza. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, tudo ótimo, Aderbal. A todos aí que acompanham o 7x7, Brasília no Ar TV, gente como a gente. E eu, como gente, vim aqui bater um papo com você, Aderbal. Que legal, que bacana. Pois é, o podcast 7x7 tem a produção da Star 7 Produções, que é a nossa empresa de marketing digital. E se você quiser ver sua marca aqui nessa telinha, você pode nos procurar. Pois é, e você que é nossa audiência, né? Tem que falar com o nosso público. Você que é nossa audiência, o motivo da nossa existência, não pode ficar de fora. Eu te peço, se inscreva no canal Brasília no Ar TV, clique no sininho. Quando nós tivermos conteúdo assim maravilhoso, aí você vai ser o primeiro a receber no conforto aí da sua casa e vai nos acompanhar. Fábio é hoje um professor funcionário público. Isso, professor da Secretaria de Educação do DF, com muito orgulho, há 25 anos. Fui de sala de aula, professor de biologia, formado pela Universidade de Brasília. Bacana. Né? Minha grande paixão é educação. E desde sempre militando, lutando pela e para a educação. Eu queria começar, gente, me perdoem todo mundo aí, vamos começar de novo esse negócio. Meus parabéns. Fiquei sabendo que o Fábio fez aniversário ontem. Sim, isso mesmo. Que bacana. 46 anos, Dia das Mães, e para mim é uma honra muito grande fazer aniversário Dia das Mães. Eu perdi minha mãe tem 12 anos. E comemorar o meu aniversário no Dia das Mães sempre é uma satisfação enorme, vem a lembrança aí dela. E também uma forma da gente lembrar de todas as mães, né? Porque eu costumo falar que a humanidade é composta de 50% de mães. Os outros verdade. 50% são filhos das mães. Né? Então, tudo tem a ver com a nossa vida. A gente já é a mãe que gera vida. E eu tive essa honra neste ano de 2022 de comemorar meu aniversário no Dia das Mães. Muito obrigado pela lembrança. Opa. E eu quero saber o seguinte, com essa voz, meu amigo, o cara é cantor. Eu fiquei sabendo que você gosta de cantar. Adoro, Val. Não sou cantor, eu estrago as músicas, mas eu costumo falar quem canta os males espantas, né? Então, pra gente ficar cada vez mais alegre, ter o nosso dia aí mais feliz, eu costumo cantar, louvar, orar. É bom demais. E você cantar é uma forma de chegar mais próximo a Deus, né? E dizem, louvando, né, Fábio, que quem canta reza 2 vezes. É isso, reza 2 vezes. E é isso que eu levo pra minha vida. Então eu adoro cantar mesmo, todo estilo de música, me divertir, alto astral, a música eleva a gente. É verdade. E nos ensina muita coisa. Me conte uma coisa, o Fábio é o caçula de 8 filhos. Caçula de 8 filhos, família grande do Piauí, do Nordeste. Eu não sou aqui de Brasília, eu vim para cá muito novinho, com 6 anos de idade. Mas meus pais, todos do Nordeste, meu pai do Ceará, minha mãe falecida do Piauí, todos nós nascemos no Piauí, uma cidade bem pequenininha, no São Miguel do Tapuí, hoje é muito grande, mas na época só tinha uma rua, uma mão indo, uma mão voltando. Seja bem-vindo e volte sempre. É isso. E estou aqui em Brasília, essa cidade que me acolheu desde 82, morei no Guará há muito tempo, depois Sudoeste, Parcoei, é onde que eu resido atualmente, mas já passei por Águas Claras, e é uma cidade que acolhe todos os nordestinos, não só os nordestinos, mas toda a gente desse país, todo do mundo todo. O Brasília é uma cidade que encanta, né? Então eu vim aqui encantar e cantar. É isso aí. E me fala uma coisa, você não é piauiense, você é brasiliense, veio para cá com 6 anos. Sim, abracei essa cidade, né, com muito orgulho, e ela também me acolheu toda a minha família. Foi aqui que eu estudei minha vida toda, nas escolas públicas do DF, onde que eu comecei a trabalhar e vivo até hoje. Todos os meus irmãos aqui em Brasília, meu pai também, com muita saúde. Então é uma cidade que nos acolheu e a gente só tem que agradecer por Brasília. Ah, que legal. Agora me fala uma coisa. Da onde que surgiu esse amor pela coruja? Você tem uma coruja em casa?
A coruja, primeiro, que é o símbolo da minha área, que é a educação, né? Pedagogia, apesar de eu não ser pedagogo, mas eu sou biólogo, licenciado em biologia, e a educação é representada pela coruja, né? A pedagogia que revela a sabedoria, né? E na minha casa tem um ninho de coruja buraqueiras, aquele casal, isso. Um casal que é eterno, né? Coruja é um casal que fica eterno, então estão lá com os filhotes dele, os filhotes crescem, vão embora, e eles têm outros filhotes e elas não saem de lá. E neste final de semana eu tive a sorte, fui agraciado com a visita delas dentro mesmo da minha casa. Elas entraram, passearam na sala um pouquinho, tiveram lá, mas com muito cuidado. A gente colocou ela de volta no jardim, e é uma coruja buraqueira, é minha Bela, né, que tá lá. Elas são lindas, né? São bonitas, coruja. E a coruja, apesar de muita gente falar que traz mau agouro, não acredito nisso. A coruja é um animal, um ser de Deus, e que não traz nada disso, né? Só traz coisas boas, e a coruja traz muita sabedoria, e talvez foi esse sinal que eu recebi, primeiro de uma mãe coruja, né? E minha mãe era muito coruja com os filhos, e eu como filho caçula, então... e é sinal de sabedoria, é um ano que a gente tem que ter muita sabedoria, que a gente tem será que que pisar é um no animal chão. sábio porque eles prestam muita atenção, porque eles observam bem, né? Observam bem, é um sábio que ele observa bem e a toda a sua volta, né? Porque ela gira o pescocinho dela ali 360, então tem que estar sempre de olho no que está acontecendo ao seu redor. É um animal sábio também, porque cuida muito bem dos seus filhotes, do seu espaço, da sua casa. É verdade. E como é que é criar coruja e 2 cachorros tão lindos? Você tem 2, né? 2 cachorros amáveis, né? Tem lá o meu Stan, que é um filhote ainda de canicorso italiano, 2 anos de idade, e o Bob, que sexta-feira, dia 13, faz 9 anos de idade. É um prazer ter com esses animais. E eles convivem muito bem, né? A coruja tá lá no seu buraquinho e ela é o espaço delas, e eles respeitam muito bem o espaço. Quando ela tá com um filhote, ela é um pouquinho mais arisca, eles não podem chegar perto. Dá os que a mãe coruja fica em cima. A mãe coruja fica em cima, dá os voos rasantes, mas os 2 entendem, cada um tem seu espaço. E eu adoro a natureza, adoro animais, né? À toa que eu fiz biologia, adoro jardim, adoro horta, planta, mexer com isso tudo. É a hora que você para pensar, refletir, ter novas ideias, ter o contato com a natureza. Então, isso esquece do muito mundo, bom. né, sim, rapaz? Sim. Ali te absorve e você vai vivendo e fazendo as coisas. O tempo nem passa, né? Nem passa. Quando eu vejo mesmo final de semana, eu já olho e falo, meu Deus, já é hora de almoçar e já perdi foi o tempo. Agora, uma coisa muito interessante que eu tinha que falar para os meus amigos, para a nossa audiência, é que eu comentei com algumas pessoas, né? Olha, eu vou levar lá o Fábio, o professor Fábio. Cara, 2 foi meu professor, conheço o Fábio, os alunos te reconhecem na rua. Não sim. Porque você dá aula irreverente, o que você faz para aprender e para ter essa paixão com os alunos não te esquecer? Hoje, Debal, não estou mais em sala de aula, já tem um tempo, né? Mas eu dei aula de biologia e fui diretor de escola há muito tempo. Então, uma escola onde eu aprendi toda essa minha área de gestão, onde eu aprendi a ter esse carinho pela gestão e esse amor pela gestão também, foi no Centro de Ensino Fundamental Polivalente. E lá onde que passaram mais de 1.000 alunos por ano. Você ficou lá 10 anos. 10 anos como diretor daquela escola maravilhosa, que eu tenho um carinho enorme. E aí hoje você encontra os alunos, eu comecei a dar aula muito cedo, eu tinha 19 anos de idade. Então eu tinha alunos de 15, comecei a dar aula na Ceilândia, na escola normal, extinta escola normal, tinha alunos mais velhos do que eu. Então, quando você encontra os alunos na rua hoje, já é tio, porque já tem filhos, os meus alunos, e é uma lembrança muito grande. Eu era muito rígido com eles, mas ao mesmo tempo muito carinhoso, muito educado, tinha uma atenção especial por cada um, sabia nome e sobrenome de cada um, conhecia as famílias. Legal. Porque você trabalhar com educação não é simplesmente um número que tem ali na sua frente, é uma pessoa, é um indivíduo, um estudante que tem uma história, que tem uma família por trás. Então, a gente precisa conhecer. Então, aonde que eu vou aqui no DF, eu encontro com ex-alunos, as pessoas me olham na rua, eu costumo falar bem assim, será que foi meu ex-aluno, mãe de aluno, vizinho de ex-aluno, porque Brasília é muito pequeno, nos favorece a isso. E eu tinha aluno, né, que eu falo que até hoje eles são meus eternos alunos e amigos, de todo o DF até aqui do entorno de Brasília, porque é uma escola muito grande.
Então, eu encontro meus alunos na rua, nas redes sociais. Hoje é muito fácil, né? A gente encontra nas redes. E é um carinho muito grande. Eu aproveito para mandar um abraço para todos esses meus ex-alunos e eternos amigos, os familiares deles. Aprendi muito com eles e eu costumo falar sempre que o bom professor é aquele que está apto a ensinar, mas também sempre aprender, né? E eu aprendi muito com meus alunos, com as famílias deles, e isso me traz uma experiência de vida muito grande. É muito bacana ver um professor falando da função com tanto amor, que não é apenas ministrar aula, ele faz amizade com as pessoas e fica aí. Cara, eu achei interessante quando eu comentei. Eu estava com o Sandro, falando isso, um beijo para Sandro, para Gleice, que nos fez aí a apresentação do Fábio para vir aqui hoje. E eu conversando com o Sandro, ele estava junto de uma outra pessoa. Não, o professor Fábio eu conheço. Falei, gente, que mundo pequeno, né? Mas isso é muito bom, é muito gratificante. Aí, Fábio, você é concursado na Fundação desde 1999. Sim, desde 1999, concursado, como eu disse, professor de Ciências Biológicas e Biologia da Rede Pública, com muito carinho, com muito orgulho. Tenho uma paixão de fazer parte pela Rede Pública de Ensino do DF. E eu falo sempre, educação é que move mesmo a gente, que faz a gente crescer, que faz a gente realizar os nossos sonhos. Então, é por meio da educação e pela educação que a gente cresce, cria, né, se desenvolve enquanto ser humano. E então, é minha paixão mesmo, é trabalhar com educação, seja na linha de frente ali em sala de aula, como gestor educacional dentro das escolas, e aí também a gente tem que reverenciar esse papel não só do professor que está em sala de aula, mas dos diretores de escola, das equipes gestoras que fazem todo esse movimento para que a educação funcione, porque é dentro da escola que ela acontece de verdade, e também a gestão de nível central, que também hoje é a grande paixão minha, é você estar ali trabalhando na gestão pública, podendo fazer a diferença para as pessoas que precisam do serviço público. É verdade. E é onde tudo começa, né? Porque a gestão pública, se não bem administrada, não chega até as escolas, bons professores, bons conteúdos, tá tudo interligado, é uma máquina e cada um é uma engrenagem dessa máquina, né, Fábio? É isso, a gestão pública, ela faz todo esse movimento, faz essa engrenagem funcionar. Sem essa engrenagem, se tiver um elo da corrente, se tiver um dente dessa engrenagem não funcionando direito, com certeza as coisas não acontecem. Então, o gestor público ele tem que ter, primeiro, muita responsabilidade de saber que as ações dele vai fazer a diferença lá na ponta, vai fazer essa diferença acontecer. Então, na gestão pública, onde que eu ocupei, eu tive sempre essa preocupação de não estar lidando com números, estar lidando com pessoas, com gente, né? Não estar lidando com máquinas, estar lidando com o ser humano. Então, é essencial que a gente entenda o papel de cada um dentro dessa gestão pública e saber da sua responsabilidade e ter compromisso e comprometimento com aquilo que você quer fazer e desenvolver. E, claro, dentro de um processo democrático, de participação coletiva, onde que a gente possa discutir os caminhos, os meios, para que a gente possa fazer realmente acontecer e a população perceber que tem um serviço eficiente e eficaz. É verdade. E, com tudo isso, aí você enveredou para o lado da política. Foi chefe do gabinete de Cláudio Abrantes, é isso? Você foi o primeiro cargo político, cargo público fora das escolas que você teve? Sim, meu primeiro cargo público, mas eu fui chefe de gabinete do deputado Joy Vale. Joy Vale, perdão, eu que errei, gente. Fui chefe de gabinete, primeiro cargo que eu tive fora do GDF, foi o convite dele em 2011, um ano muito difícil, como eu disse, eu perdi minha mãe em 2010, como filho caçula, muito apaixonado pela mãe. E sempre aquela que segurou minha mão, estava ali do meu lado, hoje segura no outro plano, claro, né? Tá aqui sempre o tempo todo, mas quando o deputado Joy Vale foi eleito, em 2010, em 2011, ele logo me convidou para ir trabalhar no gabinete dele. Eu relutei porque estava na gestão pública dentro do executivo, onde você executa e vê as coisas acontecerem, e fui, de repente, cair no legislativo, onde os processos são mais morosos, mas são muito interessantes e necessários para a cidade. Porque é ali que acontece decisões importantes que vão acabar impactando na sua vida. Então, fui convidado por ele para ser administrador do gabinete dele, depois chefe de gabinete, e aí acabei entrando na política. E gostando. Tomei gosto e vendo que realmente é isso. O que é colocado ali no legislativo, as leis que são colocadas lá, votadas e apreciadas, outras proposições que são ali dentro aprovadas e discutidas, decididas, têm um impacto direto na nossa vida. Então,
E aprendi também que todo ser ele é político. Dentro da nossa casa, nós já somos políticos. Quando a gente fala pro filho, pode fazer isso, não pode, volta tal hora, chega tal hora, isso é fazer política. É verdade. Então, a política, para mim, foi muito importante. O gabinete do deputado Joey Vale, então, deputado Joey Vale, que depois virou a presidente da Câmara Legislativa, me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com ele. E depois eu retornei para a secretaria, mas voltei, sim, aí sim, para o gabinete do deputado Cláudio Abrantes, onde também aprendi muita coisa, estou junto com ele até hoje, a gente trabalhando junto, uma pessoa de muita fé, de muita coragem, e aí eu agora, neste momento, recentemente sofreu um acidente de moto, está se recuperando bem, aí aproveito para mandar um abraço para ele, para todos, melhoras. É o nosso Cristo lá de Planaltina, fez muito tempo lá via Sacra, hoje um deputado exemplar, que tem grande participação na Câmara Legislativa, já foi líder de governo, hoje é presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, é responsável por toda a regularização aqui no DF, né, dos nossos lotes. Ele está no quarto mandato? No quarto mandato, e aí partindo para a reeleição, se Deus quiser. Então, um grande abraço e boa recuperação, meu amigo Cláudio Abrantes. E aí, arriscou na vida política. Sim. Saiu candidato a uma vaga na Câmara Distrital em 2018. Em 2018. E aí eu fazia parte desse grupo político do deputado Joey Vale, estava na Secretaria de Educação como subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação na Suplave, onde que eu fiquei de 2013 até 2018, 5 anos fazendo um trabalho muito participativo, de gestão participativa, democrática, com todos os servidores da Secretaria, que eu aproveito também para dar um abraço a todos os servidores, funcionários da Secretaria de Educação, meus grandes amigos que fazem um excelente trabalho, apesar de todas as dificuldades existentes e que a gente sabe que não são poucas. E aí sim, acabou o deputado Joey Vale me convidando para ser deputado distrital, candidato a deputado distrital. E fui, decidi em cima da hora e acabei fazendo muitos votos. Não, foi expressiva, 7.300 votos. Eu lembro 7.347, não tiro nem o voto, porque o voto na urna é muito difícil. Não rouba meus votos. 7.347 votos, sou suplente de deputado hoje. Que bacana. Então isso muito me orgulhou e é um trabalho que foi do coletivo, um trabalho muito bacana, sem recursos, sem investimentos financeiros, muito no diálogo e muito no conhecimento. Então agradeço a todos os meus eleitores, aqueles que puderam votar e aqueles também que não puderam votar por algum motivo e foram muito expressivos. E aí acabei me envolvendo cada vez mais com a política, né, e assumindo outros cargos dentro do governo e fazendo o possível para, aonde que eu passe, de alguma forma melhorar aquele espaço e chegar a algo de positivo para as pessoas. Então a política nos dá essa missão, esse poder que, bem utilizado, com certeza faz a diferença. É verdade. Agora, para a nossa audiência que está ouvindo, eu sei que muita gente sabe, mas já aproveitando aqui que nós temos um professor que explica tão bem as coisas, o que é um suplente e o que ele faz? Por favor. O suplente de deputado, né, no caso eu sou suplente, nós temos na Câmara Distrital 24 deputados distritais eleitos, né, esses deputados eleitos todos têm um suplente ali que, caso um impedimento legal desse deputado em atuar de uma licença muito superior, de um afastamento para assumir outro cargo no executivo ou em outro local, o suplente assume. Então eu sou o suplente, ou seja, estou ali se acontecer alguma coisa com os deputados. O jogador reserva. O jogador reserva, é esse. Machucou o titular, você entra em campo, é isso? Ou esse titular vai assumir outra posição, outro lugar, isso. Também entra em campo para jogar. E eu costumo falar isso, Deval. Nós temos que agir realmente como um time. Isso. Né? O time, todos jogam. Até o jogador reserva, o goleiro, quando o gol acontece, teve a participação de todos, o técnico que está ali. Então a gente tem que pensar. Por isso leva o nome de time. É time. É todo mundo. Então, onde que eu costumo passar, todos os carros que eu ocupei, eu falo, olha, eu não tenho equipe, eu tenho um time. A gente tem que ser time e jogar como time. Não vamos ser torcida, porque a torcida, o time tá bem, bate palma. O time tá ruim, ou empata, vai. É verdade. Não, eu critica, né? Então o time não. O time tem que estar junto com um só objetivo, que é a vitória, e todo mundo trabalhar para isso, para fazer um golaço. Agora, falar em time, você não é flamenguista não, né?
E pior que eu sou flamenguista. e ontem o Flamengo me deu esse presente que foi perder pro Botafogo. Mas jogou muito. A gente tem que parabenizar o Botafogo, o goleiro do Botafogo, Gatito lá, que agarrou pra caramba, fez belas defesas. Disse que foi um jogão de bola, eu não assisti. Um jogo muito bonito. O Flamengo, como sempre, muito time, muito raçudo, foi pra cima. Mas tem que dar o mérito, sim, ao Botafogo e ao goleiro que fez bonito. Agora, além de futebol, eu fiquei sabendo que você tem uma outra paixão. Tatuagem. Tem várias. Minha outra paixão também é tatuagem. Adoro tatuagem. Tem algumas aqui tatuagem aqui nos braços. Tem uma homenagem que eu fiz à minha mãe, várias homenagens, né, que eu tenho a ela. Então gosto de tatuagem, é uma forma da gente expressar. Tem meus pets, né, meus 2 cachorros, Bob e Stan. Então a tatuagem é uma forma da gente expressar e deixar marcado. Todas elas têm um significado, um porquê, né, que tem significado. Então tem aqui, né, eu acho que dá para o pessoal ver aqui um pouquinho. Metade de mim é amor, a outra metade também é amor. Uma música muito bacana e eu que gosto de música, de cantar. E eu falo que registrou na pele o amor pela música. O amor pela música e o amor que move a gente, né? Eu falo sempre, metade de mim é amor, outra metade também. Eu sempre vou acreditar que o amor nos move, o amor nos leva para frente, o amor faz a gente ser cada vez melhores, cidadãos melhores para si e para o mundo. O maior desafio na vida pública foi o SEASA? Eita, e chegou a outra parte. Sempre na gestão... Eu mudei assim radical, sem avisar, para pegar ele de surpresa mesmo. A intenção é essa. E foi bem isso, eu fui pego de surpresa indo para a SEASA também. Sempre estive no executivo, dentro da Secretaria de Educação, como subsecretário de Planejamento, depois secretário executivo, com o secretário Leandro. Aproveito também para dar um abraço para toda a equipe amiga do Leandro Cruz. Fui secretário executivo dele durante um ano. Foi um momento muito difícil para a gente, que foi no auge da pandemia, onde que nós trabalhamos muito para vacinar todos os profissionais da educação, da rede pública e privada, antes de voltarem para o presencial. Então isso é algo que eu vou carregar pro resto da vida, num momento onde que a gente estava perdendo amigos, pessoas, colegas, nós lutamos. Que a humanidade estava sob pressão, né, rapaz? Então... Foi um momento muito difícil em todas as carreiras, mas você como gestor conseguiu, então, administrar bem. Sim, foi uma decisão muito acertada nossa, que é a educação em defesa da vida. Isso a gente colocou sempre. Então, todos só voltariam para a sala de aula, os profissionais, sejam merendeiro, limpeza, vigilante, equipe gestora, professores da rede pública e privada, do ensino superior, educação básica, vacinados. E a gente conseguiu, junto com o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, abrir a vacinação para todos esses profissionais. Eu me lembro, faz isso mais ou menos no mês de abril do ano passado, ou seja, um pouquinho mais de um ano, onde que a vacina estava chegando aí no Brasil, a gente conseguiu priorizar a educação e a vacinação desses profissionais. E logo depois disso, eu saí da Secretaria de Educação como secretário executivo. E é só importante frisar, fazer um parênteses, nessa vacinação, quando teve o retorno em sala de aula, a gente não teve problemas nenhum nas escolas, graças à vacinação. Então a gente sabe que a vacina salva vidas, né? E daí a importância dessa vacina. E aí, logo em seguida, eu recebi o convite de surpresa do deputado Cláudio Abrantes, do governador Ibanez Rocha, para assumir a presidência da SEASA. Centrais de abastecimento do Distrito Federal. Eu falei, o que eu vou fazer na central de abastecimento do Distrito Federal, sendo que minha expertise é educação? E aí o governador, muito sabiamente, falou, não, nós estamos precisando de um gestor na SEASA. Um gestor público para trabalhar... Você vai deixar de cuidar de aluno para cuidar de fruta. Frutas, legumes, verduras e principalmente gente. É uma cidade, eu falei que saí da cidade educadora, né, que é a nossa Secretaria de Educação, para lidar com a cidade da alimentação. Então, ali na SEASA circulavam cerca de 15 mil pessoas por dia, onde que 25% do que nós consumimos no DF vem da SEASA. Então, uma central de alimentação mesmo de suma importância. E que na pandemia teve um papel fundamental, porque enquanto todo mundo estava em casa, em segurança, restaurantes fechados, a SEASA funcionou todos os dias. Todos os dias, não fechou nenhum dia. Porque se fechasse, parava a ter alimentos. Ou seja, não comia. O povo não comia dentro de casa. Então, tinha necessidade dessa produção.
gestão. Então, foi para a Ceasa, foi um desafio enorme. E eu me propus realmente fazer um choque de gestão dentro da Ceasa. Primeiro, trabalhar com as pessoas que estavam ali, com os empresários, produtores rurais, todos os funcionários dessa empresa querida, que eu aproveito para mandar um grande abraço para todos os permissionários, produtores rurais e os funcionários da Ceasa. Aprendi muito com eles, aprendi mesmo, porque é uma área que não era minha, não tinha esse, apesar de ser da área de biologia, apesar de já ter lidado algumas vezes com problemas da Ceasa, mas não trabalhado dentro da Ceasa. Então foi onde que eu aprendi muita coisa e fizemos muita coisa. Primeiro chegamos com a Ceasa, fazendo a Ceasa mais limpa, uma cidade de alimentação precisa estar limpas para receber, então em parceria com a SLU, Nova Cap, SEB, trocamos toda a iluminação externa para o LED, uma iluminação mais moderna, mais bonita, já que a Ceasa ela funciona de madrugada, começa a funcionar às 3 horas da manhã. Tá escuro ainda. Tá escuro, então essa iluminação é de suma importância. Detran fez uma parceria enorme com a gente, para a gente organizar a mobilidade interna, estacionamentos dentro da Ceasa, coisa que nunca tinha acontecido. Uma parceria muito grande com os permissionários e empresários lá da Ceasa, mostrando a necessidade da gente adequar algumas coisas. Fizemos um acordo coletivo de trabalho com os funcionários, um plano de cargos e salários que era desde 91, a gente implementando esse plano, valorizando realmente o servidor público, o servidor que precisa ser valorizado, porque é ele que move a máquina pública, então ele precisa estar entusiasmado, satisfeito e feliz com o seu trabalho, porque quem vai ganhar com isso é a população do DF. Então, quanto mais o servidor estiver feliz nas suas funções, estiver indo realmente para trabalhar e tendo consciência do seu papel, ele vai dar um retorno para a sociedade muito melhor. Então, nesse período que eu estive à frente da presidência da Ceasa, além de fazer grandes amigos, aprendi muita coisa, mas a gente conseguiu remodelar a Ceasa no Distrito Federal. Então, a Ceasa hoje é uma referência de gestão pública no DF e acabou essa referência me levando a outros lugares, né, que hoje eu sou, né, um pré-candidato a deputado federal. Recebi esse convite justamente pelo trabalho que eu desenvolvo na educação, mas principalmente pelo trabalho de gestão que foi implementado dentro da Ceasa. E aí o governador viu esse outro lado de gestor público mesmo, não só da educação, mas gestor público do DF de área de suma importância, o que me levou a isso. Que bacana. Eu sei que o objetivo dele foi sentido na pele por muita gente. Eu, principalmente, estive lá no Ceasa. A qualidade do atendimento, tanto ao público quanto com as pessoas que estavam ali trabalhando, parece que mudou da água para o vinho. Eu recordo que eu ia ali muito de madrugada com um amigo meu, ele gostava de chegar cedo para fazer as compras, e a Ceasa era uma feira organizada. E hoje não, o Ceasa parece um shopping center. É um negócio muito limpinho, a educação das pessoas, não só das pessoas que estão trabalhando, assim, mas as pessoas que estão ali para te ajudar, para carregar, para te vender. É fantástico. A gestão de pessoas, então, é a sua bandeira principal? Sim, foi de suma importância isso, você trabalhar com a gestão de pessoas, com as pessoas, saber, como eu disse, que ali existe um ser humano, existe uma pessoa que tem seus problemas também, que tem uma família por trás, que também chega cansado do trabalho, pega ônibus ou vem no trânsito, então enfrenta vários problemas no seu dia a dia. A gente tem que saber lidar com essa pessoa, porque se ela vai lidar com o público, ela tem que estar bem. Mesmo com todos os seus problemas, elas têm que estar bem. Então, trabalhamos valorizando realmente cada funcionário dali da Ceasa, os carregadores, que têm um papel de suma importância dentro dessa cadeia, os produtores rurais serem valorizados e respeitados a sua área. Costumo falar sempre que se o homem do campo não produz, o homem da cidade não se alimenta. Eu escutava muito isso e é uma verdade mesmo. Então, a gente precisa respeitar esse produtor rural, esse homem do campo, e também dar mais qualidade para ele, para que ele possa produzir cada vez mais e ter interesse em permanecer no campo. Porque se ele sai do campo e vem para a cidade, nós vamos perder cada vez mais um número de alimentos disponível para a nossa população, e alimentação saudável. Abrir todos os campos lá dentro de alimentação orgânica, peixe, floricultura, então foram todos, agricultura familiar, de suma importância. Inauguramos a Morangolândia lá dentro, já que o DF é um centro produtor de morango, a gente tem a região de Braslândia ali com a sua festa do morango, então a gente fez o espaço do morango dentro da Ceasa. Então
valorizar todas as etapas e pessoas que estão lá dentro. E trabalhar com gestão de pessoas, não só na SEASA, mas na própria Secretaria de Educação, sempre foi a parte mais importante do meu trabalho. Como eu disse, valorizar as pessoas, reconhecer a importância delas, principalmente quando é servidor público, independente da função que ele ocupe, ser valorizado e respeitado, porque assim a gente vai oferecer um trabalho de qualidade para a população. Então, o serviço público, quem vai trabalhar no serviço público tem que estar ciente que ele está ali para atender a população e a comunidade. Então, ele precisa estar bem para atender essa população, essa comunidade, ser valorizado e ser respeitado. E é isso que eu primo sempre por onde que eu passo, por onde que eu trabalho, e tem surtido resultado, porque se as pessoas estão felizes, elas produzem mais, contribuem mais, atendem com mais qualidade o outro ser humano. Que eu falo, quem vai atrás de um serviço público é que necessita, está com algum problema. E aí você chega nesse serviço público, encontra a pessoa com outro problema e vai ter choque aí de realidades, vai ter um atendimento que não é de qualidade, e aí essas pessoas que já estão fragilizadas se tornam mais fragilizadas ainda. Então, atender com qualidade é isso que a gente busca sempre, e é isso que a gente preza aqui, principalmente com o incentivo do governador, que é atender a população com qualidade e com presteza. Interessante é que o governador Ibanez Rocha ele conseguiu colocar nas secretarias e nos órgãos pessoas que amam o que faz. E eu não vou nem te perguntar se você ama o que faz, pela sua explicação já deixou claro. Mas você vai ser o pré-candidato a deputado federal. Se eleito for, você vai ser o deputado da educação? Sim, com toda certeza. Vamos trabalhar para isso, para ser eleito. Então, sou pré-candidato a deputado federal pelo MDB, recebi esse convite com muita honra, primeiramente do deputado Cláudio Abrantes, do deputado Rafael Prudente, do governador Ibanez, para levar à frente a bandeira da educação e da gestão. Então, a gente reconhece que tem muita coisa para ser feita ainda na educação. Esses 4 primeiros anos do governo Ibanez foi um olhar muito especial para a saúde, obviamente tinha que ser devido a essa pandemia que a gente atravessou, e sabe que essa pandemia teve impacto na vida de todo mundo, seja na vida do governo como todo, na nossa vida pessoal. Então, a pandemia a gente teve que ter um olhar diferente. Ele também ficou muito um olhar especial para a segurança e para a infraestrutura. A gente vê obras pela cidade toda. Então, o nosso compromisso agora com o governo Ibanez, e foi isso que ele fez esse convite para eu vir para deputado federal, que é um outro desafio muito grande, como ia assumir a SEASA. E ele falou, se deu certo assumir a SEASA, vamos aí se candidatar a deputado federal. É justamente saber da necessidade que a gente precisa investir nos próximos 4 anos na educação do Distrito Federal. Então, a gente quer transformar o DF numa cidade educadora, numa cidade onde que a educação vai ter um destaque de suma importância, um governo realmente que agora vai olhar com mais firmeza, apesar de tudo que já foi feito. Então, inauguramos creche, inauguramos novas escolas aqui no DF, a valorização para os profissionais que a gente precisa avançar. Então, isso tudo a gente quer construir nos próximos 4 anos DF de ser uma cidade educadora. Então, sim, se eleito, serei o deputado da educação, apesar de ter hoje já o professor Fábio Souza, o gestor da educação, mas a ideia é levar essa bandeira para dentro do Congresso Nacional e para mais do Congresso Nacional, para dentro da Secretaria de Educação e para a população do Distrito Federal como um candidato realmente da educação pública do DF, da educação privada, do ensino superior, da educação básica, de toda a educação do DF e da gestão, que defende uma gestão profissionalizada em todos os âmbitos. Dentro da educação, lá dentro da escola, a gente precisa de ter gestores valorizados, diretores valorizados, nas regionais de ensino, nas subsecretarias, em todos os níveis, para a gente ter um reflexo disso no estudante, que é o nosso cliente. Eu falo que o principal cliente da Secretaria de Educação é o estudante, é para ele que nós trabalhamos. E só interessa uma coisa, a aprendizagem do estudante. Então, nada que a gente faça, inaugurar a escola, ter um recurso financeiro melhor na educação, se isso não estiver refletindo na aprendizagem do estudante, numa melhor educação do nosso estudante, e nisso resvalar na família dele, de nada vai adiantar. Então, o nosso foco disso tudo, de ter uma gestão pública eficiente, uma educação pública eficaz, eficiente ali, valorizada com os profissionais, visando o nosso estudante e a aprendizagem dele. Agora me conta uma coisa, Fábio. A gente sabe que é uma das profissões que deveria ser a maior, a mais elogiada, a mais valorizada, que é a do professor. Afinal de contas, vocês não apenas ensinam, vocês formam caráter, vocês formam profissionais. E por que você acha que a profissão não foi tão valorizada por governos passados?
Tinha uma máxima que falava: o político gosta do povo burro para ficar mais fácil de dominar. Eu nunca pensei nesse lado, porque eu acho que ninguém pode ter essa maldade toda no coração. Eu venho de uma família onde minha esposa, sogra e tia são todas professoras. A minha esposa é o tipo daquela, ela dá aula de línguas, de inglês, no Centro Integrado de Línguas, no Sigma e na rede pública. Ela dá nos 3. Hoje ela está no EJA, que é um ensino à distância. Sim, educação de jovens e adultos. Isso. E assim, cara, a mulher, eu teve um dia que ela me pediu para ajudá-la a corrigir as provas. Eu vou corrigir e você vai somando. Eu falei, me dá junto aí a lista dos alunos e o telefone. Eu vou ligar. Eu vou ligar, meu amigo quer ganhar um 10, me diga aí quanto é que você paga, faz o Pix. Brincadeiras à parte. Claro. Mas assim, eu sinto que tem professores como a minha esposa que é aquela Caxias. A minha esposa ela tem uma alergia, que ela se enche de manchas e ela vai dar aula. Ela vai se aposentar daqui a um ano. Nunca tirou uma licença, nunca tirou não sei o quê. Vocês têm umas licença prêmio. Licença prêmio. Não é isso? Ela nunca tirou, Fábio, e vai trabalhar doente e tudo mais. E eu falo, cara, e não é valorizado. E não é só valorizado financeiramente, porque quando a gente fala em valorização, né, muita gente fala assim, tá querendo mais dinheiro. Não. Valorização é o seguinte, o professor tem que ser reverenciado. Aonde ele for, onde ele vai. Cara, ele está formando cara. E nesses últimos anos, em que papai e mamãe pegou o filhinho querido e falou, toma, cria para mim, porque eu vejo isso dentro, né? Professores criando. Teve um dia que eu cheguei em casa, tinha um aluno debaixo do prédio esperando a minha esposa, chorando, que tinha brigado com o pai. Minha esposa foi ser lá, uma criança de 13 anos, foi ser lá o ouvido daquela criança. Eu falei, gente, e ninguém dá valor a isso. O que falta para o mundo acordar e valorizar mais os professores? Eu digo mundo, mas dizem que na China professor ganha mais que médico lá, né? Sim, sim. Em alguns lugares, alguns países aí a gente tem mais isso, valorização, né? Noruega e outros países aí existe uma valorização. E qualquer país, qualquer estado que queira crescer, que queira se tornar referência, no caso de um país, referência mundial, ou de um estado, referência nacional, ele precisa valorizar os seus profissionais de educação. Se a gente buscar aí na história da Herbal, todos os países, Estados Unidos, que se tornaram essas grandes potências, Japão, China, Alemanha, a própria Noruega, dentre outros, todos eles. Aqui na América do Sul, dá um exemplo claro, Chile. Então, todos esses países que cresceram, se desenvolveram, foi por meio da educação. Sem educação, ninguém cresce, ninguém se desenvolve. Então, se você quiser aqui no país ter um estado referência em educação, a gente precisa investir nos seus profissionais. Porque investir na educação é investir primeiramente nos seus profissionais. E eu costumo falar sempre isso. Na década de 50, 60, 70, até 70, toda família sonhava em ter uma normalista ali na família. Então, quando a menina, eu falo menina, mulher, né, ela ia para a escola normal, as antigas escolas normais, eu falo mulher, menina, porque a educação, em sua grande maioria, ela é composta por profissionais do sexo feminino, né, apesar do masculino também estar crescente, mas 82% é do sexo feminino. Mas quando a família nessa década, até a década de 70, tinha alguma normalista que era comemorado, era uma vitória, porque era referência, porque o professor ali era respeitado. A minha irmã se formou na escola normal de Brasília e foi festa, a família é orgulho da família. Eu comecei minha vida dando aula na escola normal da Ceilândia, onde eu tive um carinho enorme, como eu disse, de formar professores, e é uma paixão mesmo. E fui para essa área, e depois da década de 80, 90, acabou perdendo esse encanto mesmo. Mas eu costumo falar sempre que até hoje, quem vai pelo meio da educação, quem resolve fazer educação, pedagogia ou licenciatura é porque ama educação e sabe que por meio da educação a gente consegue mudar muitas vidas, né? E a minha vida foi mudada pela educação. Meus pais, como eu disse aqui no início, família nordestina, muito humilde, veio na década de 80, início da década de 80, fugindo da grande seca no Nordeste, ali em 81, 82, e quando nós mudamos para Brasília, meu pai e minha mãe sempre falou para os 8 filhos, eu não tenho herança danada para deixar para vocês, a não ser educação, então estudem para ser alguém na vida.
ainda tinha isso, né? Eu ouvi isso então também. a gente escuta muito isso. Para ser alguém na vida, estude muito. E realmente foi a grande herança que eu tive dos meus pais, a educação. E a educação mudou a minha vida e eu quero mudar muitas vidas por meio da educação e eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso. E falando em valorização do profissional, você deu um exemplo muito grande aqui sobre corrigir provas em casa da professora. Nenhum médico faz cirurgia em casa, um engenheiro não vai para dentro de casa, começa a trabalhar dentro de casa e por aí vai outras profissões. Nenhum profissional o professor, trabalha em casa. Sim. O professor trabalha dentro de casa, com a ajuda da família, e os esposos, os filhos ajudam na escola muitas vezes, tem festinha lá para organizar recursos para a escola, tá lá os familiares dos profissionais ajudando também. Já peguei vários diretores de escolas que eu chegava na escola, tava lá, isso aqui é meu esposo que tá aqui arrumando o cano da escola, isso aqui é minha esposa que tá fazendo uma decoração para a festa aqui do Dia das Mães, Páscoa e por aí vai, meu filho tá me ajudando aqui com equipamento de som. Então, realmente, quem é profissional de educação tem esse viés de envolver a família. No seu caso, sua esposa levar lá e se ajudar ela a corrigir as provas. E nós temos isso em casa, todos os relatos. E você falar outro relato também, que é quebrar aqui um paradigma e que muita gente pensa, que uma categoria muito grande, como aqui no DF, por exemplo, a maior categoria do Centro-Oeste é dos profissionais de educação. Nós somos mais de 70 mil profissionais na ativa e inativos, quer dizer, aposentados e quem está ainda na ativa. Então, é uma categoria muito grande. E a gente tem, como qualquer outra categoria, pessoas com problemas de saúde, pessoas que deixam de desejar na sua profissão, como em qualquer outra profissão. Só que é um número tão grande de profissionais que parece que a categoria realmente é isso. E você deu um exemplo. Sua esposa está prestes a aposentar aí, um ano, e não tirou o atestado médico, licenças. E esta é a realidade da maioria dos profissionais de educação do DF. Nós temos profissionais que estão aí envolvidos com a doença da própria categoria, como LER, porque você acaba escrevendo demais, corrigindo provas demais. Agora, mais recente, as doenças professores que adquiriram alergias por causa do giz. Hoje mudou muito, né? Mas tem alergias diversas adquiridas na profissão. E a gente... repetido. Esforço repetitivo, né? Esforço repetitivo, síndrome do esforço repetitivo, de escrever, corrigir provas, escrever muito. Então, problemas de voz, né? Que você falando muito cada vez mais. Então, você vê que é um profissional que tem uma série de doenças, mas são profissionais extremamente dedicados. Então, falar que é uma categoria que deixa de desejar, não. São poucos profissionais que precisam de ser trabalhados melhores, valorizados melhores. Mas é uma categoria que se dedica muito, que cuida. E você falar algo muito importante. Hoje o professor, principalmente com redes sociais, com a internet, que eu falo que as crianças já nascem com o dedinho assim para o lado. Seria muito fácil se a escola fosse simplesmente para transmitir conhecimento. Não é. Você vira aí no Google, qualquer página de pesquisa, você vai ver, tem um conhecimento puro, simples, nu e cru. Na escola, não. A escola é muito mais que isso, né? A escola envolve a família, e a família tem que estar envolvida nessa a arte de educar realmente, que é uma arte educar. E você está educando para a vida, né? Ali, a escola já é a própria vida, falar nisso, né? Então, a escola tem um papel fundamental dentro da família, da sociedade como um todo. Então, não é simplesmente um lugar para adquirir conhecimento. Está formando cidadãos. Formando cidadão mesmo, com valores, com respeito, com cidadania. Então, você vê um jovem buscar a sua esposa por um conselho. Então, é o papel maior hoje, porque simplesmente falar, o professor de biologia, que é meu caso, vai ensinar a genética, pronto. Não, é muito mais que isso. É a vivência, é o dia a dia, transformar esse estudante, esse jovem que está em formação num cidadão. Então, a gente precisa ter uma parceria da família. Então, não é simplesmente a família colocar o aluno dentro da escola e falar que a escola vai fazer o papel de transformar esse jovem, essa jovem, num cidadão. Não. A família tem que estar presente 24 horas na vida dos nossos estudantes, das vidas da nossa escola, cada vez mais presente dentro da escola. A escola tem que estar aberta para essa família. Por isso que eu falo cidade educadora, porque a cidade tem que olhar para cuidar das nossas crianças, da nossa juventude. Se a cidade não parar para cuidar da forma de educar as nossas crianças, os nossos jovens, acontece o que a gente vê aí cada dia, os índices de criminalidade acontecendo cada vez mais e piores. Então, a gente espera, sim, que Brasília seja transformada numa cidade educadora nos próximos 4 anos, que tenha esse olhar especial para todos os educadores, sejam da rede pública ou privada, um incentivo para esses profissionais. E é como você disse, quando você fala em respeito a esses profissionais, e a valorização não é simplesmente a valorização financeira, que é muito importante, com toda certeza, para qualquer categoria,
qualquer profissional ser valorizado nesse aspecto, mas o valor do respeito a esses profissionais de educação. Então a gente precisa fazer uma grande campanha de valorização dos nossos profissionais de educação do Distrito Federal, né? A gente não pode mais admitir acontecer violências, brigas no interior de escolas, violências contra estudantes, entre eles ou entre eles e profissionais de educação, porque a escola tem que ser um ambiente sagrado, como outros ambientes que a gente tem na nossa sociedade. Então isso é um patrimônio que não é do governo, é um patrimônio de todos, porque ali é um lar, é um local... O governo acaba, muda, e a escola continua. E a escola, ela faz parte daquela comunidade, né? Então a comunidade tem que cuidar, se abraçar. E eu falo que o maior exemplo disso são as nossas escolas do campo, as nossas escolas das áreas rurais. Elas estão abertas para a população do campo de uma forma tal que é ali que acontece o batizado, o casamento, a primeira comunhão, a festa de 15 anos, o churrasco nas semanas da comunidade, porque a escola tem esse papel de suma importância dentro da sociedade. Então ela é um centro que abraça toda a sociedade, que é isso que nós queremos transformar, que todas as escolas do DF sejam escolas abertas para a comunidade, que a comunidade tomam conta dessa escola. Recentemente, a gente pegou uma escola, e foi muito chocante esse caso, que final de semana a escola foi arrombada, assaltada, o depósito de gênero alimentício levou todos os gêneros alimentícios da merenda escolar do estudante. E pelo caminho da escola a gente viu a merenda jogada no chão, lixo misturado com lixo e tudo mais. Então você fala, é um desrespeito enorme, porque muitas crianças vão para a escola e esse alimento é de suma importância, quem sabe é a sua principal refeição. Então, única, tem muitos que são únicas. O ambiente escolar tem que ser respeitado. E violência contra os profissionais de educação, assim como outros profissionais, mas eu falo educação porque esses profissionais é que vão educar. Então você passa aí, todos os políticos estiveram numa escola, todos os médicos que vão lá te operar, te atender, passaram por uma escola, todos os profissionais passaram por uma escola, policiais. Então, realmente, a escola tem esse papel de suma importância para a sociedade. Se nós não tivermos escolas de referência, nós não seremos uma sociedade de referência. Então, se nós queremos mudar o Distrito Federal, a gente tem que começar, primeiramente, mudando a educação. E olha, não é difícil não, porque eu lembro, eu não sou tão velho assim, que a escola era meu símbolo de respeito. A gente respeitava os professores, a gente levava maçã para o professor de manhã quando ia para a aula. Eu lembro, eu cheguei a pegar a época que professor podia puxar a orelha do aluno. E mamãe e papai, não adiantava você reclamar para mamãe e papai, né? Porque se você não, a professora está ali se dispondo a te ensinar e você está levando na brincadeira, você está perdendo o tempo da professora e o principal, o seu. Por isso que hoje o diálogo ele é de suma importância, Com né? certeza. Então, quando a gente fala do papel do professor em sala de aula, dos profissionais como um todo, porque muita gente, que eu penso, lembra lá, a tia da merenda, a tia do portão, o tio da vigia, da cantina, por aí vai. Então, todos os profissionais dentro da escola são importantes e uma referência. Então, é neste propósito que a gente segue. E como eu falo, reformular a nossa cidade por meio da educação das escolas, eu dou sempre o exemplo, é impossível a gente querer uma casa bonita se a gente não faz o básico, que é realmente manter a estrutura. Se você vai construir uma casa, você não começa pelo teto, pelas paredes, você começa pelo alicerce. Se você não tiver uma base bem sólida, bem feita ali, você não vai ter uma casa bem estruturada. Então, se você quer uma cidade bem estruturada, bem feita, você tem que começar pela educação. A educação é a base de tudo, é a base da nossa casa, seria a educação. Então, para uma cidade, a educação é essa base. Então, a gente precisa realmente dar o valor que ela precisa ter essa base bem sólida, bem valorizada, bem reconhecida, para a gente poder crescer enquanto sociedade, enquanto moradores do Distrito Federal. E é isso que a gente espera para os próximos anos. E o bom de conversar com o Fábio, que ele já me deu aqui, quando ele começou a falar em outros países, veio na minha cabeça que o cara fala com base, ele é catedrático, porque ele estudou em Nova York. Sim, que bacana, hein? Isso foi fruto de um prêmio que eu tive. Eu fui reconhecido prêmio Gestor Nota 10, prêmio Referência em Gestão Escolar no ano de 2007, graças ao trabalho que eu fiz como diretor do Centro de Ensino Fundamental Polivalente. Então a gente fez lá um trabalho de gestão democrática participativa muito grande. Só para dar um exemplo, as regras dentro da escola eram definidas junto com os estudantes. Então, se um estudante... E as penalidades, né, também. Então, eles mesmos decidiam, o estudante que burlar a aula, né, aquela famosa matar a aula, o que ele vai acontecer com ele? Vai ser advertido, vai ser suspenso? Então, eles decidiam entre eles. Utilizar o boné, porque na época você tinha muitas brigas de gangues e a rivalidade era... O boné era um símbolo para isso.
pichação dele, andar de skate dentro da escola na hora errada, alguma pichação. Então era definido com eles. E você disse algo muito importante sobre a forma de educar. Então lá na escola a gente tinha uma proposta muito grande que era, se o aluno estragou, ele que tinha que arrumar. E eu entrava em contato com os pais e falava, pai, isso vai vir arrumar, vai pagar alguém para arrumar ou o aluno vai arrumar? Eu prefiro que o aluno arrume, porque é uma forma de ensinar. Forma de educar, E na época não tinha, eu não sou tão antigo assim, mas não tinha esse negócio de WhatsApp, de mensagem para aqui para lá, a internet não era muito usada ainda, e a gente tinha fax. Eu falava, pai, passa um fax aqui para a escola autorizando o seu filho a arrumar a cadeira que ele estragou, né? Então isso tudo fazia parte do aprendizado e os alunos lembram até hoje. Então a gente teve um projeto pedagógico muito forte, muito aliado, a escola tinha o melhor IDEB do Distrito Federal, então eu ganhei esse Prêmio Nacional de Referência de Gestão Escolar e um curso para estudar na Academia de Liderança de Gestão Escolar de Nova York. Então fiz esse curso, foi muito proveitoso e eu vi que realmente a gente podia implementar muitas coisas nas escolas do DF. Voltei, implementei, recebi o convite para ser coordenador da Regional de Ensino do Plano Piloto. Fui coordenador da Regional de Ensino, com que eu aprendi dentro da escola como diretor e que eu aprendi também na Academia de Liderança de Gestão de Nova York. Depois subsecretário, secretário executivo. Então, passei por todas as áreas dentro da secretaria. Então, a educação realmente me move. Não é simplesmente da boca para fora. Eu acredito no poder transformador da educação, transformador no que a gente vai pensar e lidar. Quando a gente reclama de muitas coisas que estão acontecendo aí, eu falo, é falta de educação e não é da boca para fora, não é mesmo, a verdade mesmo. A gente precisa cada vez mais educar a nossa população em todos os aspectos, né? E uma educação muito mais ampla do que simplesmente do saber adquirido, do saber pedagógico. Como eu disse, isso aí você pode ir no Google ali, buscar, aprender, trabalhar, mas saber trabalhar com esse conhecimento que é de suma importância. Então não adianta saber simplesmente o que é 1 mais 1, 2 mais 2, a gente precisa muito mais do que isso, aprender muito mais. Então tive essa chance aí de estudar fora, mas nós temos excelentes profissionais que estudaram aqui no DF, na nossa Universidade de Brasília, que é uma referência aí, fiz vários cursos lá também, que fazem um excelente trabalho em parceria com a rede pública do DF. Você falou para mim de Google, já falou aí de WhatsApp. Você é um internauta? Você responde? Você está ali sempre na internet? Sim, adoro a internet. É um meio de comunicação de suma importância. Como agora, a gente está aqui nesse podcast 7x7 e é uma forma de chegar até as pessoas de forma muito mais rápida. E tem um poder enorme isso. E hoje na educação ela é de suma importância e extremamente perigosa. É verdade. Porque se a gente não souber o que fazer com essa tecnologia, com esse conhecimento também, a gente pode errar muito. Então eu costumo falar, antes de você escrever nas redes, pense, reescreva, pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, se vale a pena você colocar, porque uma vez colocado ali foi para o mundo. Já era. E, então, e a internet é aliada da aprendizagem. E eu utilizo muito, é uma forma de comunicação muito rápida, utilizo todas as redes sociais, respondo sim, faço questão de responder as pessoas, muitas perguntas, chamar para o diálogo, muitas coisas contrapondo a falas, e isso faz parte de um processo democrático também. A gente tem que saber discutir, né, as propostas positivas e aquelas que não vêm tão quanto positivas também, as críticas, os elogios. Então as redes são de suma importância para a gente hoje. E para quem é educacional, com certeza faz de suma importância. Então eu sou a favor cada vez mais da tecnologia estar presente dentro das escolas. É inadmissível a gente falar assim, não vai usar o celular dentro da sala de aula. O celular, ele é uma ferramenta pedagógica hoje. Na nossa época, né, não era uma ferramenta pedagógica, não existia, mas quem não queria ter um computador para aprender? Então era poucas as escolas. Hoje em dia a gente não fala mais computador nas escolas, né? A gente fala já tablet, fala notebook e o celular. Então hoje, esse smartphone tem tudo, então é uma ferramenta poderosíssima. E a gente tem que saber só como utilizar. E como utilizar, a gente vai aprender isso aonde? Na escola. Na escola. Aproveitando sua rede social. Sim. Então, minha rede social, Professor Fábio Souza no Instagram, Professor Fábio Souza no Facebook, são as 2 redes que eu utilizo. Então tem lá as formas de entrar em contato comigo. Então, professor Fábio Souza, o Souza com S. E eu sou conhecido nas redes sociais, como filho de Antônio. Então, Antônia é o nome da minha mãe. Então, todo mundo que me conhece sabe a minha história com a minha mãe. Contando uma história engraçada nas escolas, quando eu ia, assim, quando eu comecei a dar aula, 19 anos, 8 anos, minha mãe acordava cedinho para fazer a marmita, a famosa marmita, para o meu horário de almoço e lanche na escola. E aí os professores vinham.
Tem uma grande professora, minha amiga até hoje, que já aposentou, Altidel, fazia questão de dividir a marmita comigo, que a comida de mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo, outra, né? E aí tenho esse carinho eterno pela minha mãe, todos os funcionários que trabalham comigo, que trabalham até hoje, sabe esse carinho. Então, nas redes sou conhecido como Filho de Antônia. Então, colocou lá a hashtag Filho de Antônia, vai me achar. E professor Fábio Souza, quem eu sou conhecido aí mais do público em geral, né? Mas estou lá tanto no Instagram quanto no Facebook. E quem quiser, só é me chamar lá para a gente conversar um pouco mais e saber um pouco mais sobre a minha história, sobre os meus projetos e poder contribuir com eles. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito democrática, muito participativa, gosto de receber muitas opiniões, muitas sugestões e é a partir disso que a gente avança, né? Que a gente cresce. Então a gente não tem que se fechar, a gente tem que se abrir sempre ao novo, ao moderno, e eu gosto de estar sempre assim. Tem uma grande profissional que se tornou uma grande amiga minha, Simone, que eu mando um abraço também, que tem aberto assim, várias portas dentro da minha cabeça para o novo, para o moderno, e isso é muito bom. E falando disso, é bom de conversar com gente inteligente, é isso, abrir a cabeça para o novo. Essa frase eu gostei, porque é o seguinte, e você que é comerciante, empresário e não está dentro da internet, você está fadado ao fracasso. Eu costumo falar, sabe, Fábio, que os caras constroem umas lojas gigantescas, tudo que há de melhor, e botam uma avenida onde os carros passam a 100 por hora e ninguém olha aquela loja. Mas a internet é um shopping aberto 24 horas por dia, 365 dias por semana e que todo mundo te acha. É como você falou, tudo que você precisa, o que você faz? Dá um Google. Aí eu dou um Google lá, quero achar o podcast 7x7. Cara, se a minha página não estiver atualizada, se a minha página não estiver com todos os dados, meu cliente não vai me achar. Então, nós temos uma empresa, já sabe, Flávio, chamada Start7 Marketing e Produções, que cuida do coração, que cuida da alma da empresa. Porque hoje em dia, depois dessa pandemia, como bem você falou, 2 anos as pessoas trancadas em casa. Várias empresas quebraram, outras ficaram bilhardárias, porque a internet proporcionou isso. Você, uma página atualizada. E outra coisa, o Google, a internet, o Google principalmente é assim. Se você quer comprar esse telefone, você entra lá, quer um smartphone. Se a sua página estiver atualizada, naquela região, a sua empresa vai ser a primeira a ser indicada, vai estar lá no topo da lista, e o cara vai te achar com mais facilidade. Então, eu estou aqui para te oferecer esse serviço, meu caro ouvinte, meu amigo, minha audiência, que a Start7 ela pode cuidar do coração da tua empresa. Se você quiser, você pode nos procurar lá no Instagram, @Start7 Marketing Produções. Se não, pelo WhatsApp, é facinho, 99689-2922. Vou repetir, 99689-2922. A Start7 ela tem uma equipe preparada para te atender em gestão de rede, gestão de tráfego, cuidar das suas redes sociais, propaganda. Nós temos um estúdio para você gravar o seu vídeo institucional. Temos equipe para ir até a empresa, gravar lá, fazer uma propaganda bem bacana. E é simples, fácil e rápido. Contacte com a gente, procure Marcelo Medeiros, 99689-2922. Ele vai te dar um atendimento, vai até você, marca uma reunião online e vai te dar um norte. Nós temos, eu costumo falar que a nossa equipe é mais de 20 pessoas para cuidar de uma empresa. É muita gente preocupada. Porque, sabe, tem muita gente que a gente oferece esse serviço, Fábio, e fala assim, ó, intimidade, já estou te chamando de Fábio. Doutor, professor Fábio. Mas tem muita gente que a gente oferece esse serviço e o cara fala, não, meu sobrinho cuida da internet, meu primo cuida da internet. É a mesma coisa de você ir operar o coração e deitar na mesa do açougueiro. A pessoa ela tem que ser especializada, profissional. Eu não vou pegar aqui meu filho e dar para um qualquer, eu vou dar para o Fábio, que é um excelente professor, ensinar, porque eu quero o melhor para o meu filho. Então, queira o melhor para a tua empresa. Start7 Produções. Procure a gente. Beleza? É isso mesmo. E como você disse, nessa pandemia cresceu muito, né? Não é, Fábio? Então, as empresas que não estão nas redes, elas estão perdendo. E aí eu tenho um exemplo claro, um amigo que tinha uma loja física de vinhos.
Olha aí. vender vinhos. E chegou a pandemia, fechou tudo, que ele tinha acabado de fazer uma compra enorme. Olha E tinha aí. que pagar de qualquer jeito essa compra. E estava lá. Começou a vender via WhatsApp, daqui a pouco nas redes sociais, criou uma página. Hoje ele fechou a loja física, ele só tem a loja Olha só. aí, ó. Não paga muita coisa, De aluguel, imposto, de impostos, de funcionários na parte física e vende muito mais. Ele falou, Fábio, eu não parei ainda para ver o quantitativo, mas eu acho que eu já estou vendendo 10 vezes mais só nas redes do que na loja física. Então a loja física dele é um local muito bem situado ali na Asa Sul, né, numa quadra daquelas super quadras, uma loja que já era bem antiga, vendia bastante, mas chegou a pandemia e ele ia quebrar. Hoje ele está um empresário muito maior graças às redes. Então eu falo sobre o poder das redes para o bem e para o mal. Então quando é para o bem, se você tem uma equipe bem assessorada, uma equipe de profissionais que fazem ter uma página chamativa, uma página interessante, que o cliente vai se atrair por ela, né, vai chamar a atenção, você vai comercializar e vender muito mais. E é isso que a gente traz para a nossa vivência na educação. Então, se a gente tem cada vez mais profissionais qualificados, melhores profissionais ali naquela escola, bem valorizados, vai fazer com que a nossa rede tenha um atendimento melhor. É o mesmo caso de uma loja, né? A gente quer atender com qualidade o nosso cliente e o lojista também. O nosso cliente na educação é o nosso estudante, o lojista é o seu cliente que vai ali, o consumidor que vai atrás do seu produto. Então, daí a importância da internet. Você viu? Acabei de ser demitido pela Start 7 e vão contratar o professor Fábio, viu? Fantástico, obrigado. E é verdade, está aqui, ó, um caso verídico. A gente está te oferecendo um produto, o Fábio me contou um caso verídico e você está esperando o quê? Procura Start 7, beleza? Professor Fábio, me conta, dentro dessa sua trajetória na educação, eu sei que você deve ter algumas ideias aí para revolucionar. Como você revolucionou o SEASA, eu sei que tem muita coisa aí na sua cabeça que você pode ajudar a educação. Tem algum projeto? Alguma coisa inovadora? Ou não pode falar agora porque para não ser copiado? Nós temos muitos projetos. Primeiro, fala aqueles projetos que eu já trabalhei, que a gente já criou, que hoje é um sucesso. Tem o PEDAF, que é o Programa de Descentralização Administrativa Financeira, que é aquele dinheiro que chega direto na escola para as equipes gestoras reformarem as escolas, adquirir material pedagógico. Desde 2007, trabalhamos isso com o secretário Valente, onde que eu mando um grande abraço para o meu amigo José Luiz Valente, que abriu as portas para mim para ir para a gestão. Então, um grande companheiro, criamos esse PEDAF em 2007, hoje se tornou lei, daí a importância da Câmara Legislativa, virou lei a partir de um projeto que foi criado por nós dentro da Secretaria de Educação, por meio de portaria. Hoje é uma lei aprovada pela Câmara Distrital e faz uma diferença enorme, onde as emendas parlamentares também, daí a importância. Acabamos de inaugurar 4 belíssimas quadras de esportes em Planaltina, com emendas do deputado Cláudio Abrantes, no Recanto das Emas, com emenda do deputado Cláudio Abrantes, do Rafael Prudente também, e outras mais. Então, as escolas do DF, em sua grande maioria, receberam emendas, receberam recurso do PEDAF. Então, é um programa que faz a diferença na ponta e veio da Câmara Legislativa, criado por um projeto nosso. Então, eu tenho muito orgulho por isso. As creches públicas do DF, desde 2013, a gente trabalhou muito nessas creches. Hoje são mais de 60 creches públicas no DF. Trabalhamos com muito orgulho para a gente ter. Quando eu assumi a secretaria na área de planejamento em 2013, a gente tinha uma creche pública no DF. E essa creche ficava na L2 Norte. Hoje nós temos mais de 60 creches espalhadas em todo o DF. Então eu tenho muito orgulho de ter participado dessa criação, né? Das creches. Ajuda os pais e as mães com segurança para ir trabalhar e deixar as crianças no lugar. E como eu falei, a gente não constrói a casa a partir do telhado das paredes, né? A gente constrói da base. A creche, a educação infantil é a base da educação. Então a gente precisa investir cada vez mais e o governo tem feito isso. E a nossa ideia é, nos próximos 4 anos, zerar a espera por fila, a fila que a gente tem ainda por vagas em creche, apesar de ter diminuído mais de 50%, a gente quer zerar mesmo essas filas, construindo mais creche onde a população precisa, né? Outro projeto de suma importância que a gente fez foi os cursinhos populares no ensino médio, por meio de um programa chamado Por Dentro dos Exames de Ensino Médio, mostrando para o nosso aluno da rede pública que ele tem potencial de chegar na Universidade de Brasília e em outras muitas. Então, investimos nos cursinhos sociais, em todas as regionais de ensino, para que realmente os nossos estudantes tenham esse suporte, principalmente agora, no período de pandemia, onde o ensino teve uma defasagem. A gente precisa dar esse apoio aos nossos estudantes também. E outros projetos que a gente desenvolveu
e novos projetos que nós queremos levar para dentro das escolas, principalmente, como eu disse, na área de valorização dos profissionais. Seja o professor, seja o auxiliar da educação ali, os outros profissionais de ensino que atuam dentro das escolas e também dos gestores. Os nossos gestores escolares são os grandes responsáveis por o funcionamento do dia a dia da escola. Então a escola funciona, né, graças ao governador, ao secretário de educação, com toda a importância deles, me perdoe, mas funciona no dia a dia graças ao papel do diretor da escola que está ali na frente mesmo, tendo que lidar com a comunidade, com as famílias, com o estudante, com os profissionais, com seus problemas ali diários. Então a gente precisa investir e valorizar os nossos profissionais de educação e fazer uma grande campanha no Distrito Federal para a valorização e o respeito a esses profissionais. Trabalhando dentro do espaço de gestão democrática, que foi outro projeto que trabalhamos também com muita intensidade. Hoje a gente tem uma lei de gestão democrática nas escolas, onde que os nossos gestores escolares são eleitos pela comunidade, e é uma eleição que movimenta 100% da nossa comunidade escolar. Então a gente quer empoderar cada vez mais a gestão democrática e participativa nas nossas escolas. Como eu disse, a comunidade estando dentro da escola, com certeza essa escola vai ter um melhor resultado. E aí são estudos, pesquisas que falam, aquelas escolas onde a comunidade, os pais estão ali acompanhando o ensino dos seus filhos, estão dentro das escolas, ela tem um melhor resultado. Porque a educação é uma parceria entre a sociedade, o poder público, né, ali investido no papel do diretor e da família. Então a gente precisa ter essa tríade ali funcionando muito bem dentro da nossa educação. Então são vários projetos que a gente busca, que a gente traz para qualificar o ensino aqui no Distrito Federal e visando sempre o quê? Uma aprendizagem do nosso estudante. Ter um melhor índice de educação básica, que é o IDEB, ser uma referência nacional de educação, valorizando os seus profissionais, respeitando esses profissionais, por meio de uma série de políticas que a gente tem. É muito cedo ainda para a gente divulgar maciçamente elas, mas como candidato a pré-Câmara Legislativa, né, candidato a federal, aí distrital foi na passada, agora a federal pelo MDB, a gente tem grandes projetos e a maior dela é implantar no DF uma cidade educadora que seja referência mesmo para a população do Distrito Federal e que seja copiado, porque o bom a gente tem que copiar pelos outros estados, pelas outras secretarias do DF. Gente, e olha como é importante você analisar um nome de pessoas assim que trabalha muito, que está colado com o governador, que votei, fiz campanha, confesso que me surpreendeu muito, porque eu vi que o governador ele conseguiu, sabe, Fábio, juntar num governo pessoas, como eu já falei aqui, que amam o que faz. Uhum. Eu tive contato com o subsecretário de Economia do Distrito Federal, tive contato com o secretário de Economia, com o André Clemente, tive contato com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Marcelo. Falando assim, um abraço, Marcelo, boa tarde para você, um abraço, André. Gente, e o amor que essas pessoas estão executando o trabalho, você vê, porque governos passados, foram 4 anos, uma pessoa dizendo que estava arrumando a casa, e não foi nem para frente nem para trás. O brasiliense não viu muita coisa. E agora nós vemos 4 anos de muito trabalho, eu brincando aqui com o primeiro deputado que eu entrevistei, o candidato também, pré-candidato, e ele falou assim, não, o governador Ibanez é incansado, ele não para. Eu falei, o apelido dele é de Tatu. Mas por quê? O Brasil está cheio de buraco. Mas um buraco por bem, cara, aquele negócio de Taguatinga, o que vai gerar aquilo dali quando estiver pronto, a mobilidade que aquilo dali vai dar para a cidade é incontável. Fora o número de empregos que já está gerando hoje, né? Então você tem ali mais de 1.000 profissionais atuando. É importante frisar, né, Aderbal, com todas essas obras que estamos aqui no DF, que elas, para além de melhorar, né, o fluxo da cidade, de trânsito, ou melhorar a saúde com o número de hospitais, UPAs que foram construídas e escolas e por aí vai, gera emprego também. É claro. Gera emprego, gera renda para a população do DF. Então, o número de empregadores aqui no DF cresceu, de empregados também, de funcionários, graças a essas obras.
E eu friso sempre, eu sou servidor público, como eu disse, há 25 anos, concursado, e trabalhei por vários governos, né? E assumi cargos em vários governos, até porque eu sou servidor público, e eu falo que independente de governo e de governador, eu tenho que servir o público. É claro. A qual eu fiz um concurso e a qual eu me dispus a trabalhar. Fez um juramento lá. Um juramento na minha posse, sim. Então, tive a honra de trabalhar com o governador Arruda, com todo orgulho, passei por ele, aprendi muito. Trabalhei também depois com o governador Agnello, que teve todos os seus ensinamentos, todo o seu desenvolvimento a fazer. Trabalhei com o governador, então, Rodrigo Hollenberg também, fui subsecretário tanto no Agnello quanto com o governador Rodrigo Hollenberg. Como eu disse anteriormente, durante 5 anos eu fui subsecretário de planejamento, passando de um governo para outro, fui o único subsecretário que ficou de uma gestão para outra gestão, porque também tem essa mania de mudar. Muda tudo, muda né? tudo. Não, e nós trabalhamos para as pessoas, para o Estado, então não é porque é governo A, B ou C. E agora com o governador Ibanez, que eu tenho a honra também de trabalhar, eu tenho visto realmente muitas coisas que eu ansiava e lutava muito por acontecer e que está acontecendo. Então eu estive à frente como secretário executivo na Secretaria de Educação, junto com o secretário Leandro e toda a equipe, fizemos um excelente trabalho ali em parceria com todos os subsecretários, coordenadores regionais e com o governo. O principal trabalho, como eu já disse aqui, foi a vacinação dos nossos profissionais, mas para além disso, é a gente colocar em funcionamento um ensino mediado por tecnologia. Aí a gente fala mais uma vez da importância da internet, dos recursos tecnológicos. Então nós tivemos aí quase 2 anos, os alunos ficaram afastados das salas de aulas físicas, mas os professores estavam dentro de casa, em segurança, com seus filhos também trabalhando de forma remota, os alunos lá em segurança, com seus familiares e todo mundo estudando. Então, foram mais de 2 anos ali de muita aprendizagem, do novo, e aí os professores tiveram que se reinventar durante a pandemia, de aprender a lidar com ferramentas tecnológicas. Nem todo mundo teve essa formação durante a sua capacitação de formação original, da formação básica, então teve que aprender com a tecnologia. E eu falo que os alunos ensinaram muito. Teve um exemplo muito claro de um professor no Gama. Esse professor estava prestes a se aposentar e ele, assim começou o ensino mediado por tecnologia, ele falou: eu vou me aposentar logo, que eu não sei mexer com câmera, não sei mexer com celular. E calma, professor, os alunos vão ajudar. E os próprios alunos começaram a ajudar ele. Esse professor não se aposentou, ele continua dando aula, já passou do seu tempo e hoje ele adora dar aula na tecnologia, se tornou um showman, porque as aulas deles foram maravilhosas durante a pandemia. Então, estava ali, aprendeu junto com os estudantes ensinaram para ele, porque nada melhor do que aprender tecnologia também com quem sabe lidar com ela, né, como ferramenta e não como conteúdo. Então, o professor tinha um conteúdo e o aluno a ferramenta. Aí os dois trocaram o casamento perfeito. Então, foi um desafio muito grande que o governador acreditou na gente, acreditou nessas aulas mediadas por tecnologia, e nós fomos praticamente aqui no país a primeira cidade a suspender as aulas presenciais, a última a retornar, para a gente retornar com toda a segurança possível. Então, a gente conseguiu estabelecer isso. Quando eu fui para a SEASA, o governador me deu total autonomia para trabalhar a gestão lá, como ele disse, precisava de fazer um choque de gestão. E eu falo que o grande desafio de um gestor, principalmente público, é você ter o famoso jogo de cintura. E é isso que a gente precisa ter, né? Porque trabalhar com as leis, eu falo sempre, basta grudar na parede a lei. Ah, tá ali naquela lei? Não tá. Então não se encaixa, tá bom, tá fora. E aí não precisava de gestor, né? Então, as leis são importantes, mas a gente precisa interpretá-las, trabalhar com muita responsabilidade, ética e seriedade. E eu tive essa total autonomia do governador para estar à frente da SEASA nesse período. E realmente ele deu carta branca. Fábio, faça lá o que for necessário para a gente melhorar. As pessoas, os servidores estão lá e eu tenho certeza que hoje estão satisfeitos. Eu quero mandar um abraço para todos da SEASA, aproveitando, mandando um abraço para o Sandro e para a Gleice, né, que intermediaram esse encontro que está sendo maravilhoso aqui com você, Adeval. Grandes amigos. E outros estão lá. E a gente vê isso em todo o GDF, né? Hoje, com todos os profissionais que estão à frente, o governador sempre fala para a gente: olha, estamos aqui para cuidar de gente. Então, tudo que a gente vai fazer é pensando nas pessoas da cidade. Então, a gente sabe que tem muitos problemas ainda a avançar. E todo mundo teve a sua importância, né? Claro, todos os governos anteriores, a sua época, o seu tempo. Então, a gente tem que olhar para frente, olhar para o momento. Então, acredito muito no que está sendo feito, acredito no futuro aí que a gente vai ter grandes avanços, acredito na reeleição do governador. A gente tem muito para fazer ainda no DF, assim como acredito também na minha candidatura, se assim o for, e na eleição. E a gente possa trabalhar junto e crescer cada vez mais, né? Os desafios são grandes,
estão postos aí, a gente conhece esses desafios e a gente tem formas e ferramentas para trabalhar muito bem se tivermos o apoio da população e a vontade de estar todo mundo junto, independente de governo, independente de governador, que todos possam se unir ao governo atual que está ocupando a cadeira e que a gente possa fazer Brasília um lugar melhor para se viver, um lugar mais educado, mais seguro, que a gente tenha orgulho de ir para os outros estados, para outro país e falar que mora no Distrito Federal. E assim, como a gente começou o bate-papo, apesar de ser flamenguista, eu sou fluminense, perdeu ontem e tal, Sim. mas a gente falou de time. Então eu quero frisar, time. Não adianta você pegar um time e botar o Neymar para jogar sozinho. Então, pô, eu vou votar no Ibanez, mas eu não vou votar no professor, não vou votar no fulano. Cara, se você botar o governador lá e não der uma base pro governador, um time pro governador, sozinho ele não vai jogar. Então tá aqui o nome, pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal, tá aqui, Fábio, professor Fábio. Como a gente já conversou muito aqui, dá um Google, vai lá, ó, professor Fábio Souza, procure saber se o que ele está contando aqui, será que é verdade? Vai lá, não acredita no que eu estou falando, não acredita no que ele está falando. Dê um Google, estude o candidato, o cara que está falando, pelo menos aqui na minha frente, eu estou encantado, uma forma com amor, com sangue no olho falando de educação. São de pessoas assim que nós precisamos lá. Então, não adianta votar só no Ibanez. Tem que ter equipe, tem que ter time. E está aqui um ponta-direita para lançar lá para o governador. Não é isso, Fábio? É isso, com toda certeza. E eu vou aproveitar aqui para agradecer todos os parceiros que estão nessa jornada comigo, acreditando realmente junto. Como você falou, ninguém faz nada só, tem grandes colaboradores, grandes amigos que estão junto nessa empreitada e eu acredito muito. Então, quero agradecer aí o deputado Cláudio Abrantes, tem sido um grande parceiro, um grande incentivador com toda a sua equipe, o deputado Rafael Prudente também, o nosso presidente da Câmara Legislativa e, claro, o governador Ibanez Rocha com toda a sua equipe também, que são solidários nessa missão de fazer Brasília melhor. E deixar aqui meu número, pedir permissão para você. Nem precisa pedir. As redes eu sociais. Eu vou anotar também. Eu vou deixar aqui meu número 999821914. É o número do celular por enquanto, não é o número da campanha, né? Que não, a gente não está em campanha ainda, não pode. Né? É pré-campanha. Então, por enquanto, deixa aqui o número do celular 999821914. Quem quiser conhecer um pouco mais do professor Fábio Souza ou do Fábio, né, do amigo Fábio, do colega Fábio, do servidor público. Filho da Dona Antônia. Filho da Dona Antônia, pode entrar em contato com sugestões, críticas, parcerias para a gente trabalhar junto e fazer cada vez um DF melhor para todos, por meio da educação, que sem educação a gente não avança nada, a gente não constrói nada sólido. Se queremos construir uma cidade sólida, uma cidade boa para se morar, para se viver, vamos construí-la com a base na educação, principalmente na educação pública. Temos a rede privada também, para aqueles que tem um poder aquisitivo maior, que querem fazer parte da rede privada, mas temos a rede pública aí de braços abertos, os profissionais da rede pública dão um show. Nós temos aqui, Aderbal, os nossos professores, 98% têm pós-graduação, têm mestrados, doutorados, então estão ali e gostam do que fazem, estudam do que fazem. As nossas escolas são escolas que estão com estrutura, como eu disse, nesse governo abriu grandes reformas nas escolas, estamos escolas realmente parecendo escolas de verdade. Tem gente que costuma falar por aí e vai criar, esse banheiro dessa escola está parecendo banheiro de shopping. Não, está parecendo banheiro de escola. Escola tem que ter um banheiro limpo, arrumado como outro qualquer. Não tem que parecer com banheiro de casa nem com banheiro de shopping. Tem que parecer com banheiro de escola. E se é banheiro de escola, não quer dizer que tem que estar sujo, não tem que ter nada. Tem que ter um banheiro de qualidade. Assim como a sala de aula tem que ser uma sala de aula de escola, um pátio de escola, uma refeição de escola, professores que estão ali para trabalhar na escola. Então nós não queremos ter escola com cara de shopping, a gente quer ter escola com cara de escola, uma escola bem vista, arrumada, que abre os olhos de todos, que todo mundo se orgulhe de estar nela, com profissionais e com infraestrutura e com conteúdo para a gente oferecer para o nosso cliente principal, que é o nosso estudante. Então, esse sim merece ter todo o respeito de ter um espaço para ele com qualidade, para ele ser atendido com qualidade, assim como a sua família, todos os familiares que ali estejam. E isso que ele está falando não é luxo, não.
De forma alguma. Dignidade para o usuário, para o aluno, para o professor. É dignidade. Um banheiro, qualquer conforto a mais que você possa somar, isso a criança leva dali para dentro de casa. Sei lá, pega uma escola bem organizadinha, bem limpinha. Você acha que ele vai sujar a rua? Você acha que ele vai sujar a casa? Não vai, cara. É educação, é dar dignidade. E isso, Aderbal, a gente só fazendo uma claro. ponte aí, a gente melhorou muito nesse governo, como eu disse, a infraestrutura escolar. Então, a gente melhorou muito na qualidade das nossas escolas. Mas nós queremos muito mais que isso, como eu disse, nós queremos profissionais valorizados, não basta a gente ter uma boa infraestrutura também, e se não tem profissionais qualificados e valorizados ali à frente dessas escolas. Então, é isso que nós vamos buscar nesses próximos anos, transformar esses profissionais em profissionais que são respeitados pela sociedade, valorizados, e aí sim, a gente ter um ambiente de qualidade, com profissionais de qualidade, e isso surtir um efeito muito grande na aprendizagem estudante. Então, é completar essa tríade que nós queremos. É a qualidade no ensino, a qualidade na infraestrutura e a qualidade em respeito dos nossos profissionais. Gente, eu ficaria aqui 3 dias batendo esse papo, porque é muito gostoso conversar com quem entende do que está fazendo. Não é da boca para fora. Sabe, estudou, entende. Mas o tempo corre, o tempo voa. E eu não posso ficar aprendendo o professor Fábio, que ele tem muita coisa para fazer. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Professor, olhando para a câmera da verdade, fale o que quiser. Agradeça. Ainda não pode, pré-candidato, ainda não pode pedir voto. Mas já se botou à disposição aqui, o que eu achei muito digno, muito bacana dele. Deu o número celular, deu as redes sociais. Você que tem sugestões. Olha, eu estudo em tal escola, tal, a parede lá tá suja. Ele não vai lá limpar não, mas ele vai te ouvir, de repente direcionar uma forma. É um cara inteligente que pode contribuir. Tem sugestões? Pô, eu tenho uma ideia aqui de fazer tal coisa na minha escola. Será que é fácil? Será que é difícil? Vai te ajudar, vai te instruir. Então procure Professor Fábio, 61 9982 1914, facinho, parece até o número de pizzaria, 1914. Depois brincalhão, no meio de conversa séria. Mas olha, procure o Professor Fábio, torna a repetir, dê um Google, investigue, olhe, assista. Eu acho bacana que a internet proporciona tudo isso pra gente, né? Essa facilidade de você conhecer a pessoa, a internet tem esse lado bom. Ele aproxima as pessoas sem a gente se conhecer. Eu, quando recebi a opinião do Sandro e da Gleice para trazer o professor Fábio, eu já fui direto nas redes sociais. Em 2 minutos, eu já tive ali uma noção. Era um cara de bem, professor, um cara que tem uma mente aberta, uma cabeça boa, bom de bater esse papo. E é o que eu te aconselho. Entre nas redes sociais, dê um Google, aprenda um pouquinho sobre o Fábio e pense nele. Em outubro e novembro as eleições, hein? Outubro. Tá chegando aí. Tá chegando. Então, Fábio, microfones são seus, câmera é sua, seu recado. Primeiramente, quero agradecer a você, Aderbal, e toda a equipe aqui que abriu espaço para a gente estar batendo esse papo sobre educação, que realmente é minha paixão, não é da boca para fora que eu falo isso. Então, eu agradeço muito essa abertura de espaço, desejando muito sucesso aqui para vocês, que recebam novas pessoas aqui, continue fazendo esse bem para Brasília, para a cidade, que é levar o conhecimento de todos, né, de toda a população do DF, pessoas, gente como a gente, aqui no Brasília, no Ar TV, e que é de suma importância para a cidade, que esse meio de comunicação seja cada vez mais valorizado e respeitado, que você tenha aí grandes parceiros e vida longa a este canal. Agradecer também a todos os colaboradores, né? Todas aquelas pessoas que me acompanham, que estão junto comigo nessa empreitada, que acreditam no trabalho que a gente vem fazendo. Eu falo que eu não faço nada sozinho, sempre tem uma equipe, um time jogando junto e jogando para vencer, e desde sempre na minha carreira eu tenho grandes amigos, não é nem colegas nem profissionais de trabalho, são amigos mesmo que eu faço por onde que eu passo. Então um grande abraço a todos eles, aos meus ex-estudantes também, como eu disse, são atuais amigos e eram amigos também na época, a gente dava muita bronca e eles lembram de cada uma das broncas que eu dava, e eu fico muito feliz por onde que eles estão, aonde cada um chegou, e orgulhoso por eles lembrarem os nossos
nossos momentos na educação e reconhecer que foi graças à educação que eles estão aonde que estão. Né? Agradecer meus familiares, meus irmãos, as minhas irmãs, sobrinhos, sobrinhas, meu pai que está lá com seus 84 anos, que nos apoia a todo momento, e agradecer toda a população do DF, né, que a gente tem contato por onde que a gente vai, pela confiança e o respeito. E como você disse, está aberto aí as minhas redes sociais, o meu telefone pessoal, esse é o telefone meu pessoal, sou eu que atendo, eu que respondo nas minhas redes pessoais. Eu gosto muito de interagir com todo mundo, receber críticas, receber elogios e principalmente sugestões. E você falou algo assim, se alguém tiver alguma sugestão, a parede suja, não sei o quê, eu vou lá limpar. Se não tiver ninguém, eu vou lá limpar sim, eu já faço isso. E eu falo muito com meus diretores de escolas, que são amigos meus, né? Quando me ligavam, quando eu estava ocupando algum cargo aí no GDF de gestão pública, eles me ligavam e falavam sempre, se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. E eu vou ir até a escola, a gente vai chorar junto, né? Se a gente não conseguir resolver, é isso que eu posso fazer. Mas se a gente conseguir, vamos lá resolver e dar soluções aos problemas, que é isso que a gente busca sempre. Dar soluções aos problemas existentes, a gente sabe que nunca vão deixar de existir, mas a gente não pode se ater e se amarrar a esses problemas. E nem esperar condições favoráveis para fazer as coisas, que as coisas aconteçam. Né? Se a gente fosse esperar condições favoráveis, eu nem estaria sentado aqui, né, neste momento. Então, a gente que vamos transformar o momento nas condições favoráveis para nós. Eu acredito muito nisso, é por isso que eu estou colocando o meu nome como pré-candidato a deputado federal à disposição da sociedade e da comunidade para que ela faça seu julgamento e sua avaliação dentro do que nós fizemos. Então, vá lá nas redes sociais, no Google, como o Aderbal falou, busque mais informações sobre a gente. Falar aí, professor Fábio Souza, da educação, a maioria das pessoas conhece, para não falar 100%, mas a maioria das pessoas conhece quem é o professor Fábio Souza, a minha história. Então, busque conhecer um pouco mais e trazer sugestões para a nossa pré-candidatura pelo MDB, né, que é o nosso partido que a gente está hoje trabalhando, que é o partido que eu vou, né, se Deus quiser, me candidatar aí a deputado federal, juntamente com o governador do Distrito Federal, que me deu essa oportunidade, mais uma vez, reforçando isso, ser o candidato da educação, o candidato que vai fazer a diferença no Distrito Federal, transformando aqui uma cidade educadora, se assim eu lá nas convenções do partido me escolheram para essa candidatura. Então, meu muito obrigado, um grande abraço a vocês. Estamos aí no ar, né? Seja por aqui pelo podcast, ou nas nossas redes sociais, ou no WhatsApp, tem aí no nosso telefone para entrar em contato. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência, pela parceria até este momento. Meu povo lindo, pois é, a rede social do professor vai estar na descrição deste vídeo. Então, se você estava empolgado, não anotou, vai estar lá escrito, você dá uma lida e pega e procure. Eu só tenho a agradecer. Falando com você, meu caro amigo empresário, que queira ver a sua marca aqui na nossa telinha, nos procure. Vou trazer o professor Fábio aqui para ser o garoto propaganda que me ajudou hoje, falando da Start 7 Produções. No mais, eu agradeço, te peço, se inscreva no nosso canal Brasília no Ar TV, toque lá no sininho para ser o primeiro a receber um conteúdo maravilhoso como esse. E no mais, te agradeço e te peço, fique ligadinho no nosso canal. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Professor, muito obrigado pela delicadeza de nos atender. Amém. Obrigado. Tamo junto. Grande parceria. Sucesso. Tchau. Tchau.